Olá, muito boa noite. Começando mais um programa Saúde da Alma. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. É assim que está no Evangelho de João. E a gente sabe como é importante. Nós temos uma saúde na alma, uma saúde mental, uma saúde emocional e uma saúde espiritual, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Seja muito bem-vindo, você que está aqui chegando no canal, você que já participa. Nós estamos nessa segunda temporada e hoje o 7º programa, trazendo sempre para vocês um tema que é muito importante a gente conversar, a gente compreender, a gente ter um entendimento que a palavra de Deus nos traz e também saber como a gente vai conduzir coisas que às vezes são tão difíceis para nós. E hoje, nesse 7º programa, nós vamos tirar fora o que está nos fazendo mal. Quantas vezes engolimos, né? Às vezes a gente recebe assim do pai, da mãe, engole esse choro, engole isso, né? Você tem que ficar quieto, você tem que aceitar isso. E quantas vezes nós estamos engolindo, estamos aceitando, estamos vivendo de uma forma totalmente diferente daquela que o Criador, o nosso Deus, o Pai das Luzes, Ele tem para cada um de nós. Eu quero dar boas-vindas para você que está chegando aqui e para você, como eu já disse, que nos acompanha aqui nessa segunda temporada, e a gente sempre traz uma reflexão daquilo que a palavra de Deus nos traz. A gente traz um entendimento para o nosso coração, porque às vezes não é você que está vivendo, está passando, pode ser que sim, mas quem sabe alguém da sua família, um amigo, um familiar, uma pessoa tão próxima, que às vezes nós desejamos ajudá-las, e a gente não consegue, porque às vezes a gente não tem nem a compreensão. E eu quero dividir com vocês, antes da gente trazer aqui o texto bíblico, que é a base de tudo aquilo que a gente fala aqui, porque todas as coisas nós temos na palavra de Deus um caminho, uma resposta, um entendimento, e com certeza hoje, mais uma vez, você vai olhar para dentro de você e vai pensar, o que eu preciso tirar fora? O que eu preciso arrancar muitas vezes da minha vida que está me fazendo mal? Está te adoecendo, está fazendo você ter um comportamento que você olha e fala assim, poxa, mas eu não sou assim, por que eu estou reagindo dessa forma? E hoje a gente vai entender melhor sobre esse assunto. E eu quero, antes da gente trazer aqui a palavra de Deus, falar para você aí se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, nos ajuda a divulgar esse programa, porque o nosso intuito é levar através da palavra de Deus temas que muitas vezes não são discutidos dentro de casa, não são discutidos dentro de um ciclo, né, de amigos, nem na própria igreja. Nós muitas vezes não temos, né, abertura para falar, ou não é falado sobre isso. Então nós precisamos sim compreender os assuntos que trazem saúde para a nossa alma. E o Senhor deseja que você tenha uma alma próspera. Isso não foge, né, da gente enfrentar lutas, dificuldades, adversidades, mas isso nos faz passar pelo dia mal e não ficarmos ali na dor, mas a gente ressignificar, dar um novo significado e seguir adiante, sabendo que o Senhor, Ele vai curar as feridas, os traumas, tudo aquilo que muitas vezes nos impede de dar o próximo passo. Então, se inscreva aí no canal, nos ajude a divulgar, né? Encaminhe para uma pessoa que você sentir no seu coração de que ela precisa ouvir essa palavra, e com certeza você vai estar nos ajudando, você vai estar, né, contribuindo para que cada vez mais as pessoas possam ser abençoadas e alcançadas com essa palavra. Vamos para o texto de hoje, o texto bíblico. É um texto, acho que muito conhecido pela grande maioria, né? Embora seja um texto, né, do Velho Testamento, mas com certeza você já ouviu uma pregação, você já ouviu uma mensagem, e está aqui no livro de Levíticos, né? Capítulo 26. Eu quero ler o versículo 9 e também o versículo 10 com vocês. Então, preste atenção, porque através desse texto, dessa base bíblica, nós vamos aqui, né, estender, falar, compreender tudo aquilo que Deus tem para nós hoje, porque nós vamos tirar fora tudo aquilo que está nos fazendo mal.
Amém? Diz assim: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Amém? Então, comereis da colheita, né, a colheita antiga, ainda quando você está ali terminando para começar um novo ciclo. Então, antes que comece o novo ciclo, você precisa tirar fora o velho para que venha o novo. Amém? Eu quero hoje falar com vocês exatamente sobre essa questão de nós carregarmos muitas vezes um peso, uma sobrecarga e de coisas que vão acontecendo na nossa vida que de alguma forma vão se acumulando dentro de nós. Vão, assim, como uma esponja, né? Nós muitas vezes vamos absorvendo coisas que acontecem na nossa vida, tanto positivas quanto negativas. Mas é claro que aquilo que nos faz mal são as coisas que não fazem parte do plano de Deus para nós. É claro que aquilo que nos faz mal é aquilo que carregamos que não precisa ser carregado. Porque eu posso te afirmar, Jesus Cristo, ele levou no madeiro todas as nossas maldições. Ele levou todas as nossas enfermidades. E o castigo, né, que nos traz a paz, o castigo que ele sofreu ali, pelas machucaduras, pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. Então eu não posso conviver, aceitar, absorver tudo aquilo que eu vivi na minha vida e continuar carregando um peso que não é meu. É claro que tem um processo, o processo de Deus nos restaurar, o processo da gente se renovar em Deus, da gente ressignificar as coisas da nossa vida. Mas o que eu tenho observado é que muitas pessoas têm andado, têm caminhado a sua vida com Deus, carregados de culpa, carregados de medo, carregados de ansiedade, de depressão, todos esses sentimentos que a gente pode, né, aqui configurar como negativos, como ruins, eles vão trazendo um dano para a nossa alma, vão trazendo um dano para a nossa vida que a gente às vezes não consegue mensurar. A gente não consegue, assim, trazer realmente o quanto isso tem roubado a minha alegria, tem roubado a minha felicidade, tem roubado as minhas realizações. E sem perceber, a gente vai acumulando. É impressionante como as pessoas às vezes vão jogando palavras contra nós durante uma vida toda. Quantas vezes você ouviu coisas horríveis na sua vida? Seja até dos seus pais, no momento de raiva, no momento que eles estavam, sei lá, passando também por um dia difícil. Você já ouviu de um professor, de uma pessoa amiga às vezes, ou uma pessoa que não gostava de você e colocou e jogou palavras, sentenças e até mesmo, queridos, às vezes um diagnóstico. Às vezes você vai fazer uma consulta e aquele médico, às vezes, sem ter muito conhecimento, sem, sabe, assim, precipitadamente já começa a jogar um monte de sentenças. Ah, mas o seu pai era assim, sua mãe era assim, você também vai ser assim. E nós vamos como essa esponja, absorvendo, 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 e a gente não recicla aquilo que está no nosso coração. Olha o que a palavra fala. Enquanto a gente estiver comendo da colheita anterior, para dar lugar ao novo, eu preciso tirar fora o velho. Todo mundo já aprendeu que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se eu estou vivendo as coisas velhas, vamos aqui, né, colocar as coisas velhas como as coisas ruins, negativas, prejudiciais, nocivas, tóxicas na nossa vida. E que às vezes a gente não tem um filtro. Às vezes a gente não tem a capacidade de filtrar certas coisas. E a gente vai sendo bombardeado com palavras, com sentença. E queridos, isso desde a infância. Vocês
tem acompanhado aqui o Saúde da Alma, e eu tenho falado como as coisas acontecem e formam na vida da gente, praticamente na primeira infância e até 7, 8 anos, toda a base da sua vida, tudo aquilo que você recebeu, principalmente nessa fase de vida, é o que você vai carregar na sua fase adulta. E aí eu pergunto, quantas coisas você lembra? Com 5 anos, com 4 anos, com 6 anos, até com 7, de coisas que você ouviu, de coisas que você viu e de coisas que você sentiu. Como é que você pode, assim, né, hoje, falar exatamente tudo o que você passou? Não tem como a gente, assim, a gente pode até imaginar, mas a gente não sabe de concreto quantas coisas foram jogadas em cima da gente. E eu quero falar hoje com você o que acontece, que tem pessoas que passam por dias difíceis, complicados, pelo luto, pelo trauma, por abusos, por violência, tudo de ruim que tem aí. E elas conseguem superar. Elas conseguem dar a volta por cima. Elas conseguem ressignificar. E elas conseguem aprender com todos esses problemas, essas coisas ruins. Ela tira alguma coisa de bom. Ela extrai alguma coisa de bom e ela continua a vida, ela amadurece. E por que outras pessoas não conseguem? Quantas pessoas estão escravizadas por sentimentos, por pensamentos, sentimentos, estão agindo e reagindo porque foram cravadas na memória dessa pessoa as coisas ruins da sua vida. E é claro que a gente vai hoje falar um pouquinho sobre memórias e crenças. E eu quero que você saiba que tanto as memórias quanto as crenças, elas fazem parte da nossa vida e elas têm uma importância tão grande que a gente não, às vezes não consegue dimensionar. E eu quero falar que se Deus quer trazer para nós o novo, eu preciso tirar fora o velho. Então vamos lá do início. Se eu tenho pensamentos, sentimentos ruins e eu reajo segundo esses pensamentos e sentimentos, eu quero tirar isso porque está me fazendo mal, eu preciso na origem disso, que são as memórias. E tem algumas coisas interessantes e legais aqui para a gente definir, porque muitas pessoas elas querem viver nesse baú da desilusão, do fracasso, da derrota, do pessimismo e não saem desse lugar. Então, se eu preciso tirar, né, vamos colocar esse baú, as desilusões, os traumas, os medos, as decepções, o abandono, a rejeição, tudo aquilo que a gente vai colocando. Isso aqui está na nossa memória. Se eu preciso viver o novo, eu preciso tirar velho. Eu preciso abrir esse baú e tirar essas coisas que só estão me fazendo mal. Estão me impedindo de viver a vida abundante que Jesus Cristo me deu. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então eu preciso esquecer esse passado. Mas, bispa, como é que eu vou esquecer esse passado? Eu preciso tirar. Então eu preciso começar a compreender como que se processam as coisas, né? Então a nossa vida está construída, a minha, a sua, de todas as pessoas. Estão construídas em cima de memórias. Tudo que você viveu, tudo que você sentiu, tudo que você pensou, tudo que você viu, tá aqui, ó, numa parte do seu cérebro que se chama memória. É o que você vê, é o que você sente e o que você ouve. São os sentidos, são todos os sentidos, mas esses 3 são os principais. E isso vai criando uma memória, vamos colocar esse baú, aonde todas as informações que chegaram até você, que são reais ou são ilusórias, porque às vezes a gente acha que é uma coisa quando não é uma coisa. A gente tem a impressão que é de um jeito, mas não é de um jeito.
A gente recebe, a gente percebe as coisas. Então, seja no real ou no imaginário, nós vamos colocando dentro desse baú muitas coisas. Tem as coisas boas também. Mas hoje a gente está falando de tirar fora aquilo que é ruim, aquilo que está nos fazendo mal. E tudo está ligado àquilo que você vê, àquilo que você ouve, àquilo que você sente. E você vai vivendo a vida e você vai como um acumulador. Quem já assistiu aí uma série, quem já assistiu um programa, né, um documentário que fala das pessoas que são acumuladores. Elas não percebem o quanto elas estão rodeadas por tranqueiras na vida dela. E que ela pensa assim, eu vou guardar isso aqui que um dia eu vou usar. Ela compra coisas achando que um dia vai usar e nunca usa e vai entulhando. Eu tive um pai, meu pai era acumulador e eu via minha mãe a vida toda jogando, tirando as coisas de casa porque ele resolvia, ele trazia as coisas e montuava na sala, montuava em algum canto. Minha mãe passava um tempo, ela ia lá e tirava tudo, ele ficava bravo, minha mãe, e ele ia de novo e acumulava. E nós muitas vezes estamos acumulando tranqueiras na nossa vida. E aí, durante a nossa vida, né, nós vamos empilhando essas memórias. E essas memórias vão fazer com que a gente comece a criar crenças. O que é uma crença? É tudo que você acredita. É tudo que você acredita como verdade. Independente se ela é ou se não é. É o que você acredita. O que eu acredito. Então, essa minha crença. As memórias vão me fazer a ter crenças. Por quê? Porque o que eu vi, o que eu senti e o que eu ouvi me fizeram acreditar que isso é uma verdade na minha vida. Pode ser que não seja. Mas eu criei, né, vamos dizer, dentro de mim, esses sentimentos. E esses sentimentos me fizeram ter uma crença. Então, assim, eu vivo, o que eu vivo, eu penso, eu guardo. O que eu penso, o que eu guardo, eu sinto. E o que eu sinto, eu reajo, eu faço ou não faço. Então, quando a minha memória, né, esse baú, ela está como essa esponja que absorve tudo, porque a gente vai absorver. O problema é que a gente não separa, a gente não tira aquilo que presta na nossa vida. Quando Paulo falou, eu preciso esquecer o passado, é no sentido de tirar aquelas coisas que não me acrescentam mais nada na minha vida. Que hoje, a minha vida nova em Cristo, essas coisas, elas não se encaixam mais. Elas não combinam mais. Não tem nada a ver com a pessoa que eu me tornei hoje. Talvez você pode ter sido uma criança órfã que não teve a presença do seu pai, da sua mãe ou de um deles. E aí você cresceu com aquele sentimento de insegurança, de medo, foi criado por outras pessoas, mas você não teve, vamos dizer, o parâmetro, você não teve aquilo que um pai e uma mãe pode dar, por mais até ruins que eles sejam, falhos que eles sejam. Então você vai criar na sua cabeça informações, você vai criar crenças na sua cabeça pela falta da realidade que você poderia estar vivendo e você não viveu. Então você vai começar a criar coisas na sua cabeça. De, por exemplo, eu sou uma pessoa sozinha, eu fui abandonado. Você pode se sentir rejeitado mesmo que a culpa não tenha sido deles diretamente. E aí você vai criar crenças, que essas são as crenças, e aí você vai começar a ter um determinado comportamento. Por quê? Porque esse baú das desilusões, dos fracassos, dos abandonos, estão abarrotados de coisas que não têm mais a ver com você. E aí você começa a ter uma vida com Cristo, você recebe essa adoção de Deus na sua vida. E você começa a entender que mesmo que o teu pai e a tua mãe não estiveram presentes na sua vida, Deus te acolheu e você passou a ter parâmetros na sua vida, daquilo que Deus te deu, mas você continua sendo uma pessoa ressentida, magoada, revoltada,
rebelde. Isso não faz mais parte da nova vida que Deus te deu. Por isso que eu preciso tirar fora. E esse é um processo que nós precisamos passar, que é um processo de transformação, né? Então vamos pensar no seguinte: o que faz a minha memória guardar tantas coisas ruins? E eu quero dizer para você, o que faz a sua memória guardar coisas ruins foram as coisas que te causaram um trauma. Então a gente tem, sabe o quê? Uma memória de dor. Então, vamos dizer, um abuso, uma violência, um abandono, como eu dei o exemplo aqui, ou alguém que você perdeu, passou por um luto, uma traição. Pensa numa coisa ruim, num trauma. Aconteceu uma coisa ruim que gerou dentro de você um trauma. Alguma coisa que fez você parar ali naquele lugar do trauma. Porque todos nós passamos por coisas ruins na vida. Todos nós passamos por desafios na vida. Aliás, Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Ele falou uma, nem duas. Ele falou aflições. Mas ele falou pra gente ter o quê? Bom ânimo. E esse bom ânimo é para eu olhar para as coisas ruins na minha vida e não ficar parado naquele lugar. O trauma quer te parar. Quer impedir que você dê o próximo passo. Faz com que você fique ali acumulando as coisas ruins na sua memória. E por causa desses sentimentos que você vai, né, se lembrando dessas coisas, vão gerando dentro de vocês crenças. E eu quero falar, né, falei um pouquinho sobre memória, mas agora eu quero falar sobre crenças. As crenças, ela tem 3 momentos, né, 3 dimensões. Primeiro, é de identidade. Eu posso ter uma crença errada de quem eu sou. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu sofri uma violência, eu sofri um abuso. E aí, eu não sei mais quem eu sou, porque a minha identidade naquele trauma gerou dentro de mim o quê? Um sentimento ruim. Eu não sei quem eu sou, porque a minha identidade ali, ela foi, vamos dizer, usurpada, ela foi tirada, ela foi arrancada. E eu não consigo mais ser, né, a criança que eu fui, uma criança que pode viver uma vida normal. Então eu fui uma criança marcada pela violência. E eu vou crescendo e aquele sentimento, aquele trauma que eu vivi, aquele abuso que eu vivi, aquela violência que eu vivi, gera dentro de mim uma memória. Eu ouvi, eu vi, eu senti. E aí vai começar a ser, vamos dizer, formada em mim as minhas crenças. Então, por exemplo, eu não sei quem eu sou. Eu sou um adulto, uma mulher, um homem que foi machucado pelo abuso, pela violência. E todas as vezes que eu lembro, ou qualquer coisa, quando a gente fala do gatilho, que me faz lembrar, eu volto naquele lugar. Por quê? Porque está acumulado dentro de mim crenças, e aí eu não consigo o quê? Eu não consigo dar o próximo passo. Eu fico naquele lugar e eu não consigo sair mais. Então a crença, ela pode estar relacionada à sua identidade. Perdi minha identidade, fui traído. Não sei qual é mais o meu valor. Antes eu era uma pessoa segura, eu era uma pessoa positiva, eu era uma pessoa cheia de fé, mas do dia que aconteceu e eu fui traído, eu não sei mais quem eu sou. Porque eu pensei que eu era essa pessoa, mas o dia que eu fui traído, eu começo a olhar e eu começo a achar quem eu sou. Porque se eu fosse bom, essa pessoa não teria feito isso comigo. A segunda coisa da crença é aquilo que eu faço, né? Então, a minha capacidade, identidade segundo é capacidade. A capacidade é o que eu faço. Quantas vezes você acha que o que você faz não é bom?
Por causa do trauma. Antes eu fazia, ou de repente nunca fiz, mas toda vez que eu tento fazer não dá certo. Por quê? Porque um dia eu vi que eu não sei fazer as coisas direito. Vamos lá na memória. Um dia lá um professor, um dia... Não, você não faz nada direito. Você não consegue tirar uma boa nota. Eu estou dando aqui um exemplo. Ou seu pai e sua mãe, quando você mostrava o boletim, não, você não faz nada direito, olha as suas notas, você não tem competência. Então eu começo a achar que tudo o que eu faço não é bom, então eu nem tento fazer. Olha quantas pessoas, por terem essa crença limitante da sua capacidade, elas nem começam a fazer porque elas já sabem que elas não são capazes de fazer. Quantas vezes eu não me coloco na minha posição porque eu perdi a minha identidade, porque alguém veio e roubou a minha identidade, roubou as minhas características, roubou a minha alegria. Então eu já nem sei mais quem eu sou. Eu sou uma mistura de todas essas coisas ruins que aconteceram comigo. E aí a sua crença vai ser: eu não sou nada. Aí você tem baixa autoestima, você é uma pessoa cheia de complexos. Olha como o trauma nos leva a ter uma memória ruim, seja ela real, né, ou não. E aí eu passo a ter crenças. Eu vou começar a acreditar em coisas que ninguém falou para mim, mas eu percebi dessa forma. Talvez até tenha falado. E a terceira característica, né, da capacidade, das crenças, é o merecimento. Eu mereço o que eu tenho. Eu mereço. Eu sou digno disso. Eu vejo principalmente em casos das mulheres que acabam se relacionando com homens ruins, que violentam, que espancam, e elas não saem daquilo porque elas nunca se sentem merecedoras de um relacionamento melhor do que aquele que ela está vivendo. Eu não mereço. Porque o trauma ou alguém disse para você: você não merece, você não é merecedora. Você não é merecedor. Vocês veem como uma coisa está ligada à outra? A minha memória é tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu escuto. Que geram sentimentos, que geram uma memória, né? Sentimentos que geram crenças aonde eu vou começar a acreditar em coisas. Por causa desse trauma, que gerou uma memória de dor. E todas as vezes que eu tento, aquela memória me faz eu lembrar. Porque dentro desse baú, eu joguei tanta coisa ruim, que na hora que eu preciso me lembrar de alguma coisa boa na minha vida, eu não consigo lembrar. Eu só lembro das coisas ruins. Por quê? Porque eu fiquei no trauma. É claro que você viveu coisas boas na sua vida. É claro que você teve momentos felizes na sua vida, mas essa memória de dor te impede de enxergar isso. E aí é que entra, muitas vezes, as pessoas que se vitimizam. Eu sou culpado, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não sou digno. E essas crenças vão fazer com que os seus resultados sejam ruins, ineficazes. Um resultado que muitas vezes não é o ideal e não é aquilo que você poderia estar realizando. Começou no trauma, que gerou uma memória de dor, que gerou as crenças, e que dessas crenças eu estou reagindo dessa forma. E o resultado que eu tenho é ruim, eu não consigo ser feliz. O que falaram para você? Agora eu quero fazer uma pergunta, e eu acho que é um momento de reflexão. Faça essa pergunta para você. Busca lá, né, nesse baú, o que falaram de você durante a sua vida. De quem você é. Nós temos um exemplo, né, enquanto você está pensando aí, a gente vai aqui conversando.
me faz lembrar quando Moisés, que tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador do povo de Israel, não vou contar aqui toda a história, mas o momento que ele vai lá, mata o guarda egípcio, ele foge e ele vai para o deserto de Midian, e ali ele se casa, ele começa a cuidar das ovelhas e do gado do seu sogro, Jetro, e ele vê ali uma sarça pegando fogo, e ele vai lá e ele fala, o que está acontecendo? Está pegando fogo e ela não está sendo destruída. E ali Deus fala com Moisés. E Deus fala para Moisés, Moisés, eu estou aqui, refletindo com você. Moisés tinha sido chamado para ser o libertador de Israel. Aonde ele estava? Num deserto. Descaracterizado daquilo que Deus tinha chamado ele. Ele foi criado pela filha de Faraó, ele estava lá, então tudo estava, mas de repente algo aconteceu, um trauma na vida dele. Ele foi defender o seu povo e acabou matando. Uma tragédia. Às vezes é um luto, às vezes é um acidente, às vezes é uma perda tão grande na sua vida que você perde o rumo, você não sabe mais quem você é e o que você vai fazer, e de repente você foge daquilo que é o propósito. Embora até ir para o deserto fazia parte do propósito de Deus. Mas como é que estava Moisés? O que falaram para você que você é? Moisés começou a ter uma crença limitante de que ele era um assassino. Ele tinha uma crença de que ele não era capaz, como que ele ia enfrentar? E Deus fala, vai lá, enfrenta Faraó, porque eu vou entregar o meu povo para você tirá-los do Egito. E qual foi a resposta? Você depois pode ir lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. A resposta de Moisés é: quem eu sou. É impressionante. Quem ele era? Ele era o libertador. A mãe dele podia ter afogado ele lá no Rio Nilo, ela guardou ele. Deus preservou a vida dele, foi criado pela filha de Faraó. Aconteceu uma tragédia, aconteceu algo ruim na vida dele, aconteceu, mas isso ia tirá-lo do propósito de Deus? Não. E eu quero dizer para você, pode ter acontecido a pior coisa na sua vida. Isso não vai impedir você de viver o propósito de Deus. Fala comigo, tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo é tudo, querido. E o questionamento de Moisés é: quem eu sou? Você sabe quem você é? Se você perdeu a sua identidade, porque você perdeu dinheiro, porque você perdeu bens materiais, porque você perdeu o amor ou os amores da sua vida, porque você não teve a oportunidade de viver as coisas boas que outras pessoas vivem e que você não teve a oportunidade de viver. Quem é você? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para um propósito. E mesmo que coisas ruins tenham acontecido na sua vida, isso não impede o plano de Deus na sua vida. Olha lá em Hebreus, na galeria da fé, todos os homens, eles passaram por coisas terríveis. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que confiaram e entenderam quem eles eram em Deus, eles saltaram muralhas. Eles destruíram exércitos de inimigos. Eles venceram fogo, eles venceram leões. E é isso que você precisa hoje tirar desse baú da sua memória. Olhe para as coisas boas que Deus te deu. Olhe para o propósito que Deus te chamou. No meio de todas essas coisas que estão aqui, entenda o que está em Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória. Olha, eu preciso desejar isso. Eu preciso trazer, me lembrar das coisas boas. Eu tive na minha história, na minha trajetória
coisas ruins, desagradáveis que eu não gostaria de viver? Sim. Mas isso me formou, me forjou a pessoa que eu sou hoje. A gente não consegue apagar nossa história, querido. Aqueles homens, eles não conseguiram apagar a história. A parte da história ruim da vida deles, porque ela foi escrita para que nós hoje pudéssemos olhar para essas histórias e pudéssemos também nos sentir próximo delas, para que a gente possa entender que assim como Deus fez na vida deles, Deus pode fazer na minha vida. Da fraqueza eles tiraram força. Eles foram conhecer a força que eles tinham quando eles não tinham força. Então eu preciso hoje vencer quem eu sou. Você tem que declarar e você tem que arrancar da sua memória tudo aquilo que são as promessas, a palavra, tudo aquilo que Deus já falou para você. Você quer ver um outro exemplo mais oposto do que Moisés tinha de questionamento? Quem eu sou para ir lá e livrar o povo de Israel? Ele precisava reconhecer quem ele era. Nós temos o exemplo de José, que é um exemplo que para mim assim faz parte da minha vida. Eu sempre olho nos dias difíceis na minha vida, o que eu posso extrair dessa história? Porque durante 13 anos, tudo deu errado para José. Ele tinha na memória dele, com certeza, a inveja dos irmãos, ser jogado num poço, rejeitado. Ele não foi, vamos dizer, o que ele falou, o sonho que ele contou, ninguém deu crédito para ele, nem o pai, nem a mãe, os irmãos muito menos. Ele tinha na memória toda aquela trajetória com aquela caravana de ismaelita até chegar lá como escravo, o quanto ele apanhou, o quanto ele foi humilhado, as necessidades que ele passou. A Bíblia não conta em detalhes, mas com certeza a gente consegue compreender isso. Aí ele vai e começa do zero, trabalhar na casa de um homem poderoso. E na hora que ele está no auge, ele é levado por uma cilada, a mulher o seduz, ele não cai naquela cilada e é jogado na prisão e é esquecido lá, acho que por volta de 2 anos. Mas ele continua. O que tinha na memória de José? Coisas ruins? Com certeza. Mas ele extraiu o que ele tinha de melhor, o sonho que Deus tinha plantado no seu coração. E eu quero te perguntar, na crença da sua capacidade, será que você tem capacidade para viver o sonho de Deus na sua vida? José podia olhar e falar, sou escravo, estou aqui preso, injustamente, eu não sou capaz, porque nem a minha família acreditou em mim, nem Potifar acreditou em mim, acreditou na mulher dele. Então, eu não tenho capacidade, mas ele ia lá, ele fazia, ele realizava, ele não desistia, ele não estava, as suas crenças não estavam pautadas nas coisas ruins que ele tinha vivido. As suas crenças estavam pautadas na esperança, na fé, nos sonhos que Deus tinha plantado no seu coração. Sabe o que eu vejo? José, ele tirou as coisas ruins da sua vida, porque isso é algo que você precisa fazer. Você precisa decidir que você não quer mais carregar essas frustrações. Você não quer mais carregar essas revoltas. Você não quer mais carregar esses complexos. Chega, não quero mais. Eu quero o novo, eu preciso tirar isso. Porque enquanto essas coisas estão ocupando o espaço no meu coração, na minha memória, eu vou continuar tendo essas crenças. Mas na hora que eu arranco isso, na hora que eu tomo a decisão que eu não vou mais olhar para as coisas que passaram, mas eu vou olhar para tudo aquilo que Deus tem para minha vida. E o terceiro é o merecimento. Eu mereço?
Será que eu mereço? Será que você merece? Eu quero dizer para você que graça é bem imerecido. E é pela graça que eu e você fomos salvos. A graça de Deus nos basta. Olha, que é o exemplo de Paulo que orou e pediu. Ele tinha um espinho na carne. Ele já tinha subido ao terceiro céu. Ele já tinha conhecido coisas tremendas. Mas ele tinha no corpo um espinho. A Bíblia não fala qual era o espinho na carne. Mas um espinho machuca, incomoda, dói. Faz a gente lembrar que ali tem um ponto sensível, dolorido. E Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. O meu bem imerecido. Não é porque você merece. É porque eu te amo e com a minha graça, mesmo sentindo esse espinho na sua carne, você vai continuar vivendo o propósito que eu tenho para a sua vida. E dessa forma, Deus, Ele quer que hoje a gente tire não o espinho, mas que a gente se lembre que é pela graça dele. Quantas vezes machucados, feridos, decepcionados, frustrados, a gente vai continuar andando e confiando que Deus, no tempo certo, Ele vai fazer com que a gente viva os sonhos dele. Os sonhos que Deus plantou no seu coração. Os sonhos que estão aí no seu coração e que estão sendo muitas vezes sufocados pelas suas frustrações, pelos traumas, pelas memórias, pelas crenças limitantes, pelos pensamentos sabotadores. Aí quando você não merece, você não tem força, você não corre atrás e você não vai viver o resultado. Preste atenção numa coisa. Se eu sou, eu faço e eu realizo. Eu faço, eu consigo e eu realizo. Eu vou ter os resultados. Então tudo começa pela nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não saio do lugar. O exemplo de Moisés, ele saiu e ele foi. Ele era gago, ele tinha dificuldade de falar, ele tinha ainda coisas nos seus sentimentos que precisavam ser vencidas. Mas Jesus, no caso Deus, fala para ele: eu sou quem eu sou. Ele entendeu que ele precisava se pautar na confiança de que Deus era Deus. E que se ele não acreditava nele mesmo, Deus estava acreditando. E eu quero concluir essa palavra para vocês. Se você não sabe quem você é, Deus sabe quem você é. Se você não sabe qual a capacidade que você tem, como Deus falou para Gideão, vai nessa tua força e você vai destruir todos os inimigos. E ele falou: quem eu sou? Se eu sou o menor da minha casa e o mais pobre, né, da minha casa, e a minha tribo é a menor. Ele não se sentia capaz, mas Deus acreditou na capacidade. E ele falou: vai nessa tua força, homem valente. E hoje eu preciso entender que não é por mérito, não é porque eu mereço, é porque a graça de Deus me basta. Porque Ele me amou. A palavra fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus te deu a salvação através de Jesus Cristo. Não porque você merece, mas porque Ele te amou. E a graça dele te basta para você se levantar, vencer os seus traumas, quebrar essas crenças limitantes, crenças erradas, mentirosas, que foram, colocadas e criadas aí dentro de você. E você vai tirar desse baú hoje todas essas mentiras. Porque quando eu tiro, eu me desligo, eu falo: eu não quero mais. E como é que eu faço? Tendo atitudes. Porque o resultado
Ele tem a ver com aquilo que eu penso. Se eu vejo, eu penso, eu sinto, eu faço, eu realizo. E se eu não estou conseguindo, eu preciso ir lá na origem. Então eu vou tirar fora o velho. Eu vou tirar aquilo que está me fazendo mal. Eu vou tirar aquilo que está roubando a minha alegria, a minha fé, a minha disposição. Eu vou, em nome de Jesus, olhar para tudo aquilo que Deus já plantou no meu coração. Tudo aquilo que Deus já colocou, porque tanto o querer e o realizar é o Senhor. Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. E o que eu preciso? Trazer à memória o que me dá esperança. Eu preciso resgatar tudo aquilo que são as verdades de Deus na minha vida, para que eu não fique mais andando conforme as minhas crenças, as minhas limitações, segundo os meus traumas, mas que eu tenha, de fato, um resultado, que eu tenha a vida abundante, que eu gere frutos, que eu seja uma pessoa feliz, que eu siga em frente. Passei, mas eu venci. Passei e não fiquei na dor. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo falou. Eu vou combater o bom combate. Eu vou guardar minha fé. E eu vou prosseguir para aquilo que é a minha soberana vocação. A soberana vocação de Deus é que você, como filho de Deus, viva aqui na terra a vida abundante, porque Ele te trouxe vida e vida em abundância. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça enxergar, em primeiro lugar, quem eu sou. Que Ele me faça enxergar o que eu sou capaz, porque é nele, é em Deus que eu sou fortalecido e é Ele que me capacita, porque muitas vezes eu não tenho força e nem tenho condições, mas Ele me capacita para que eu possa fazer as coisas e que Ele me faça enxergar o valor que eu tenho, porque se Jesus morreu naquela cruz por mim, é porque não é por mérito, mas por amor, é porque eu sou importante. E nós vamos hoje, em nome de Jesus, tirar esses sentimentos que são ruins, negativos, esses sentimentos que te colocam para baixo, esses sentimentos que fazem você muitas vezes nem começar porque você acha que você não é capaz. Olhe para esses homens que da fraqueza tiraram força. E quem sabe é neste momento que Deus realmente está te chamando. No momento em que você passou, está se sentindo, mas que você pode, em nome de Jesus, se levantar para viver um novo. Moisés foi lá, enfrentou, tirou o povo do Egito, cumpriu o que Deus tinha para ele. José foi lá, acreditou no sonho, aguardou o tempo de Deus, não deixou que aquelas crenças o limitassem. E ele se tornou o primeiro-ministro do Egito. Gideão era o mais pobre e o menor da sua casa. E Deus fez de Gideão um libertador. Olha para esses exemplos e fale, se foi possível com eles, é possível para mim. Declare, tudo é possível ao que crê. Tire fora hoje o velho. Tire fora hoje tudo que é ruim na sua vida. Tire fora aquilo que te machuca, aquilo que te maltrata, aquilo que faz você ficar no lugar dando volta como o povo no deserto, que enxergaram como gafanhotos. E eles não conseguiram sonhar os sonhos de Deus, e aquela geração que se sentia escravo e continuaram escravo, mesmo não sendo mais escravos, eles morreram no deserto, mas Deus levantou uma geração que acreditou, e nós somos essa geração que acreditamos que o Senhor pode nos dar vitória e que no lugar desse deserto que a gente está, é possível entrar
na terra da promessa e viver todos os sonhos de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Se puder, coloque a mão no teu coração e fala: Senhor, se de alguma forma eu estou exatamente assim, se por algum momento na minha vida, ou neste momento, eu tenho tido, Senhor, essas lembranças, essas memórias, muitas vezes eu julgo a minha capacidade, eu julgo quem eu sou, eu julgo se eu mereço ou não, e eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para realizar na minha vida. Espírito Santo, eu quero te pedir agora, obrigado por esse tempo onde esta palavra, aonde esse entendimento veio sobre nós. Obrigado porque um dia, Senhor, eu não conhecia, eu não sabia quem eu era, a minha capacidade, e não me sentia merecedora, mas o Senhor transformou isso na minha vida. Eu te peço agora que todos aqueles que foram machucados, roubados, todos aqueles que sofreram qualquer tipo de trauma, de perda, Senhor, que o Senhor venha agora e possa curar e tirá-los desse lugar de frustração, desse lugar de tristeza, desse lugar aonde os teus filhos têm carregado um peso, um sobrepeso, têm carregado feridas na sua alma e não conseguem ter resultados, não conseguem viver a vida abundante, não conseguem se realizarem, não conseguem ver o fruto do trabalho, daquilo que eles desejam e mais do que eles desejam, aquilo que o Senhor sonhou para cada um deles. Quebra agora, Senhor, todas as mentiras, palavras, sentenças, maldições que foram lançadas, aquilo que não ouvimos ou coisas horríveis que ouvimos e que ficou cravado como um baú, Senhor, aonde essas coisas ficaram ali depositadas. Arranca agora, porque é uma decisão que nós tomamos hoje, de não querermos mais estarmos, Senhor, nesta condição de vitimismo, de pequenez, aonde como nós temos, Senhor, as condições de filhos de Deus, de viver a vida abundante, feliz, em paz, realizados, e mesmo, Senhor, que ainda não tenha chegado o tempo, eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer cada um dos teus filhos viverem os sonhos que foram plantados no coração deles. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir. Arranca toda a amargura e faz com que eles se levantem hoje na posição de desejar o novo, porque o Senhor pode trazer o novo hoje, mas para que isso aconteça, nós tiramos o velho. Arranca, Senhor, e traz a alegria, a paz, o renovo, e que os teus filhos sejam curados, libertos, transformados por esta palavra, a tua palavra, que nos cura e nos livra daquilo que pode nos matar. Derrama a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores na vida de cada filho teu, em nome de Jesus. Amém. 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 Tira fora o velho. O Senhor tem um novo para o seu coração. Amém? Eu quero deixar aqui, né, o meu contato, as minhas redes sociais. Você pode me procurar, me acompanhar pelo Instagram, Rosana Abud. Aqui, né, no canal, você pode acompanhar essa ministração, outras ministrações. A gente tem aí alguns programas que eu tenho certeza que vão chamar sua atenção. Nos ajude a divulgar, né, aqui o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá curtida e, mais do que isso, nos ajude também a divulgar esse canal. Deixe aqui os seus comentários hoje. Nós não vamos abrir para perguntas, mas eu quero pedir para você deixar aqui no chat a sua pergunta e eu vou estar respondendo diretamente para você ou através das minhas redes sociais. Você pode mandar no meu direct, Rosana Abud, no Instagram. Eu também tenho um Facebook, eu tenho uns 2 ou 3 aí, você pode também entrar em contato. E eu também te aguardo ali na Renascer Vila Isabel. Eu estou às quintas-feiras,
às 19h30 e domingo às 18 horas na Boulevard 28 de setembro 258 em Vila Isabel. A igreja fica dentro de uma galeria e eu te espero ali. Venha com a sua família, vem me conhecer, eu quero te conhecer também. E se você quiser, deixa aqui um comentário do quanto essa palavra te abençoou, do quanto foi importante você ouviu. Quem sabe você já tem um testemunho de outros programas, né? De outras palavras. Deixa aqui, porque todo mundo que entrar no canal vai poder também ver o seu comentário, eu quero ver também e te responder. Amém, queridos? Nós ficamos por aqui, mas o Senhor vai continuar fazendo na sua vida. Procure ajuda, procure um pastor, procure uma autoridade espiritual. Se você tem dificuldade, né, de se abrir, de falar coisas que já aconteceram na sua vida, de pedir ajuda, de pedir um conselho, de pedir oração, quebre essas barreiras. Procure ajuda. Tem pessoas que precisam também, além de um aconselhamento pastoral, precisam também fazer uma terapia, precisam procurar, né, um profissional, um terapeuta para ajudar, porque terapia, gente, é autoconhecimento, amém? Então a gente precisa se conhecer, conhecer os pensamentos que eu tenho, os sentimentos e começar a direcionar para aquilo que é a verdade de Deus e tirar todo o sofisma, tirar toda a mentira, tirar tudo aquilo que muitas vezes é potencializado por nós mesmos, para que a gente possa perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal. Quantas pessoas estão presas a mágoas, a ressentimentos, porque não conseguem perdoar. E às vezes não conseguir perdoar é porque você ainda não buscou ajuda para isso. Às vezes assim a gente não consegue perdoar, mas se você tem Jesus no seu coração, o amor dele na sua vida vai te dar capacidade de você perdoar. Perdoar não é entender o que o outro fez, perdoar não é achar que o que o outro fez não foi errado, não, foi errado, a gente tem memória, a gente lembra, mas essa memória não vai te causar mais dor, porque o perdão vai tirar fora esse sofrimento que está aí dentro de você. Eu gosto muito, né, de uma frase que fala que quando a gente perdoa, a gente joga o lixo fora que despejaram na gente. Então é isso. Perdoe para que você tire essa sujeira. Para tudo aquilo que ficou aí, né? Nesse baú, você vai tirar fora esse velho. E você vai dar espaço para o novo. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom descanso. E a gente volta logo com o próximo programa. Um beijo no teu coração. Fique com Deus.